sair, tá? A gente vai pegar o vem. Boa noite a todos. Vamos tomando nosso lugar para a gente iniciar nossa reunião de hoje. Chuva pesada, né? Creio que muita gente quis vir por conta de condução, de repente não conseguiu estar aqui presente. Mas a gente louva a Deus por aqueles que conseguiram estar aqui nessa noite. Então, hoje, eu quero pedir a você que se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor, né? Vamos agradecer Ele a oportunidade de estar aqui, na casa dele, louvando a Ele. Então, curvem suas cabeças, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, o Senhor é dono de tudo que aqui foi feito. O Senhor fez os céus, as terras, fez a água, o ar, dividiu, distribuiu tudo da melhor maneira possível. Nos criou, nos deu a vida, soprando sobre nós o teu Espírito. Então nós te louvamos nessa noite pela oportunidade de que o Senhor nos pensou em meio a tantos, abrindo o nosso entendimento, porque a gente olha para fora e tem tantas pessoas vivendo dentro de cativeiros invisíveis, aprisionados a mentalidades, aprisionados a costumes, a tradições, e não conseguem conhecer ao Senhor de uma forma mais profunda. Então nós somos privilegiados por estarmos aqui nessa noite. Então agradecemos ao Senhor pela oportunidade, agradecemos ao Senhor pela vida, agradecemos ao Senhor pela saúde e até mesmo pelo entendimento, a sabedoria e o conhecimento da Tua Palavra nos traz. Então, Pai, nós só queremos te agradecer. Essa é a nossa reunião do Ministério FC. O nosso culto ele tem que ser 24 horas, 7 dias por semana. Mas aos domingos nós estamos aqui reunidos com o corpo de Cristo, como tua noiva, para te buscar, para adorar em conjunto, para unir as brasas e dessa forma entregar uma adoração perfeita ao Senhor. Então, muito obrigado, Senhor. Toma a direção de tudo, dos louvores, da palavra dessa noite, tudo aquilo que o Senhor já ministrou no coração, daqueles que se colocaram à frente, como pelotão de frente, para poder servir o Senhor. Então, aquilo que o Senhor colocou no coração deles, ministra de uma forma pura e simples, para que o entendimento se achegue a nós, para que a sua palavra seja viva e eficaz nos nossos corações. Então eu te louvo e te agradeço pela nossa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Quero aqui deixar um versículo rápido aqui para gente, só para a gente refletir um pouquinho. Ele se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 11 ao versículo 19 e 20. Fazendo um favor, Breno. E assim diz a palavra do Senhor: eu lhes darei um só coração, e colocarei dentro deles um novo espírito. Removerei seu coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que obedeçam a meus decretos e estatutos. Então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. No contexto literário, esse versículo está falando do exílio, né, do povo de Israel. Mas eu vejo aqui uma promessa que já foi
feita para nós, a vida do Espírito Santo. E mesmo assim, com a vida do Espírito Santo, ainda tem muitos, dentro e fora da igreja, com o coração de pedra. Tem muitos que não dão a oportunidade para o Senhor trabalhar e transformar esse coração de pedra no coração de carne. Então a proposta nossa nessa noite é que nós venhamos a entender isso. E por mais que eu e você olhamos e achamos que o nosso coração já é de carne, mas pelo menos um pouquinho de pedra ele ainda tem. Porque o processo de santificação é lento e é grande. Então é um processo que nós precisamos caminhar a cada dia, nos dedicando mais, buscando entender e conhecer aquele que transforma o nosso coração. Então a proposta é transformar o meu, transformar o seu coração, para que juntos nós possamos ser um corpo saudável, para que juntos nós possamos ser a noiva de Cristo e impactar o nosso bairro, impactar a nossa vizinhança, impactar a nossa cidade. É isso que o Senhor espera de nós. O Senhor não espera de nós que nós venhamos a brigar por placa. Ah, porque a minha é melhor do que a sua. Ou brigar por religião, porque você faz isso e eu não faço. Não se trata disso. Se trata de conhecer aquele que me deu a oportunidade, aquele que me fez nascer, que me fez crescer e me permitiu estar aqui hoje respirando com saúde. Então louve ao Senhor com todo o seu coração, se entregue a Ele, não se preocupe com quem está à sua direita, com quem está à sua esquerda. Você veio aqui para se reunir, você é parte de um corpo, e esse corpo precisa ser saudável, e depende de nós, depende de mim e de você que esse corpo se torne saudável. Então adore o Senhor, louve a Ele com todo o teu coração. É isso que Deus espera de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos nos estender agora para adorar o Senhor através do louvor da palavra. Amém? Eu não vou sair. Faz em
céu, apenas mais uma vez. Ó, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, passados, mostra teu braço forte, ó grande rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade sair com natural. E na terra nós que somos povos, aviva-nos, 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 Senhor. Vem meu coração com a ferida que vai curtir. Vem meu coração com a ferida que sente curtir. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Vem meu coração com a ferida de curtir. Vem meu coração com a ferida de curtir. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar.
Louvado seja o nome do Senhor. Rasgue o seu coração. Esse louvor ele foi cantado aqui na virada do ano, do dia 31 para o dia 1º. E eu espero que ele fale no seu coração também. Você que não esteve aqui conosco e hoje está tendo a oportunidade de vincular o primeiro culto, o segundo culto, na verdade, né? Porque o primeiro foi na virada. Amém?
seja o Senhor. Vamos para o nosso momento de dízimos e ofertas. Já aproveitando que a maioria está de pé, hoje eu não vou deixar nenhum versículo. Aí você pode me perguntar: ah, mas é porque não procurou, não teve tempo. Não é por isso. É porque se você não entendeu com todos os versículos que a gente vem fazendo aqui, não é o meu versículo que vai fazer você entender alguma coisa. Então eu quero fazer uma oração, quero profetizar uma bênção na sua vida. Porque o Espírito Santo sim pode convencer a mim e a você do que fazer. E se eu quisesse usar o próprio versículo da abertura, daria para ouvir. Porque quem tem um coração de pedra não obedece o mandamento do Senhor. Então esse não dizima, não oferta, não olha para o irmão com carinho. Então eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Pai, aqui se encontra a tua igreja, a tua noiva. E nessa noite, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que retire o nosso coração de pedra e transforme o nosso coração num coração de carne. Eu quero pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento a respeito dos dízimos e das ofertas. Que nós não venhamos a reter tudo aquilo que o Senhor nos dá de bom grado, mas sim que nós entendamos e retornar ao Senhor. O que o Senhor nos dá nada mais é do que mostrar a nossa obediência para Ti. Então, meu Pai, eu profetizo sobre a vida dos Teus filhos nessa noite, determinando que em 2025 as bênçãos financeiras serão grandes, porque o Senhor tem promessa nas nossas vidas. Então a promessa da bênção financeira ela é real, ela é palpável. Só que toda a promessa do Senhor, ela vem com base numa condição, numa obediência que deve ser cumprida. Então que nós venhamos a entender o real significado que o Senhor precisa que nós entendamos para que as bênçãos sejam liberadas. Porque às vezes a bênção está na nossa frente e por falta de detalhes nós não conseguimos alcançar e estender as nossas mãos para pegá-las. Então eu determino que 2025 vai ser diferente. Que 2025 pessoas vão se meter ao Senhor e vão entender que o dízimo não é para a igreja, mas é para o Senhor. Porque se os de dentro não entendem, eles vão ficar de fora. Deus já provou isso aqui e vai continuar provando, porque o ministério é dele. Enquanto ele ordenar, esse ministério vai ficar de pé. Então eu louvo a Deus pela minha e pela sua vida em nome de Jesus. Queria convidar os irmãos para fazer esse louvor, a sua oração. Para muitos hoje é o primeiro dia, o primeiro culto do ano, primeira oportunidade de estar aqui. E quantas coisas o Senhor fez por nós. Até que a gente pode dizer, Ebenezer, porque o Senhor foi fiel e nos permitiu iniciarmos mais um ano na presença dele. Então clame o Santo Espírito Santo para ter conosco nesse ano, para iniciar esse ano da melhor forma, na presença dele.
Nós saudamos a toda a igreja, aqueles que nos visitam por paz do Senhor Jesus. Amém? Amém! Amados, nós temos aqui hoje uma família que nos dá a honra da visita deles, que é Cauã, escola de Pelmontim, deixa eu te incomodar, o Alan, e a Cris e o Benício. Aleluia! Isso aí. Amados, essa família, que a Cris é irmã do Bruno, né? Isso aí. São de fora do estado? São da Bahia, eita glória. Estão dando a alegria para essa igreja, para a visita deles, e nós gostaríamos de recebê-los da forma que um dia fomos recebidos nesse lugar. No 3, 1, 2, 3. Seja bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja ama você. Fiquem à vontade, se sintam em casa. Josué, você não é mais visitante não, tá? Já te considero de casa. Tá? Amados, Lucas capítulo 10, né? Eu vou querer do 25. Não vou longe hoje. Tá deixando 25. Você vai tocando no decorrer da administração. Nós sabemos que primeiro chegamos à estação chamada verão. Muitas pessoas tiram férias. Aí vem a chuva abençoada. Eu só peço a Jesus que no dia que voltar não chova, porque vai ter irmãozinho que para trás. Porque se a chuva for empecilho para você servir a Cristo, vai ter muita gente ficando para trás. Você que pode se colocar de pé, quero te convidar a se colocar de pé. É uma parábola, um texto muito conhecido da palavra de Deus, mas que hoje nós iremos focar em dois personagens aqui, no bom samaritano e naquele homem que foi socorrido pelo bom samaritano. Vamos começar no 25 para a gente poder entender como que Jesus começou essa parábola. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. E ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada o sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também fez o levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando viu, teve compaixão dele, aproximou-se, enfaixou as suas feridas, derramando nele óleo e vinho. Depois colocou sobre o seu próprio animal e o levou à hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Até aí, somente até aí, feche seus olhos. Senhor, que não seja nós, mas que seja o Senhor falando conosco através da tua palavra.
Comece, Senhor, através daquele que está aqui em cima, que sou eu. Comece do meu coração até o coração dos nossos irmãos. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa encontrar lugar de forma excelente em nossas vidas. Cuide daqueles que não vieram. O Senhor julga e sabe o motivo pelo qual não vieram, mas que o Senhor também, da mesma forma que tem derramado desde o início do culto uma bênção sobre as nossas vidas, que o Senhor derrame sobre a vida deles. Esteja conosco. Esse é o clamor que fazemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Amados, a história é uma história já conhecida por muitos, aonde Jesus ele tem uma conversa ali com um mestre da lei, e esse mestre tenta colocar Jesus à prova. E Jesus então vai lhe respondendo até chegar na questão da parábola. Já disse em outras oportunidades e vou repetir: Jesus gostava muito de falar através de parábolas, porque era uma forma mais simples e mais fácil de entendimento daquilo que o Senhor queria nos mostrar acerca do reino dele. Eu quero, Breno, coloca para mim, por favor, meu filho. Eu quero isso, 30, deixa o 30 aberto. Vou começar daí. Jesus começa a ministrar aquela parábola e ele começa dizendo àquele homem, um certo homem, que um dia saindo de Jerusalém a Jericó. E Jesus vai dando detalhes dessa parábola. Jesus era tão detalhista que ele poderia começar essa parábola dizendo: um certo homem percorrendo um caminho, mas ele não disse percorrendo um caminho, ele deixou aqui um detalhe, um pequeno detalhe precioso. Ele colocou: um homem descia de Jerusalém a Jericó. Para que você comece a entender os detalhes da parábola, Jerusalém fica aproximadamente a 28 quilômetros de distância de Jericó. E só existia um caminho que ligava esses dois lugares. E se você olhar hoje pelo mapa, aonde fica a posição de Jericó e a posição de Jerusalém, existe uma elevação de quase 800 metros acima do nível do mar. De Jerusalém para Jericó. Jericó fica na parte baixa, Jerusalém fica na parte alta. E quando Jesus dá esse detalhe, o mestre da lei, aqueles que com ele estavam, eles entendiam o que Jesus estava dizendo. Mas aqui Jesus está trazendo para nós, começando esse texto de uma forma profética. Jesus está dizendo o que é Jerusalém. Nós sabemos que a Nova Jerusalém é aquele lugar que está sendo preparado para os salvos do Senhor. Aleluia. E Jericó, nós sabemos que é lugar de luta. Quando nós saímos de Jerusalém e resolvemos descer para Jericó, nós estamos nos perdendo daquele lugar que o Senhor nos preparou para termos uma comunhão com Ele. E aquele homem resolveu descer do lugar chamado Cidade Santa para aquele lugar chamado lugar de batalha. Quando eu e você saímos de Jerusalém e descemos para Jericó, nós damos passos de afastamento do nosso Deus. Nós nos afastamos da presença de Jesus. E naquela época só tinha esse caminho que ligava essas duas cidades. Esse caminho, historicamente dizendo, era conhecido como caminho de sangue. Por que caminho de sangue? Porque ali havia muito assalto. Muitas pessoas eram agredidas
violentadas naquele caminho, porque só existia aquele caminho. E a palavra vai continuar relatando, dizendo: quando esse homem desceu de Jerusalém para Jericó, ele caiu na mão dos assaltantes, que lhe tiraram suas roupas, espancaram e se foram, o deixando quase morto. Coloca João 10:10 para mim aqui atrás aqui. Por favor. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Aquele homem decidiu sair do caminho, do lugar de segurança, chamado Jerusalém, para um caminho chamado Jericó, para um lugar chamado Jericó, que era um lugar de luta, de peleja, e então no meio daquele caminho, conhecido como estrada sangrenta, estrada violenta, aquele homem se depara com assaltantes. E a Bíblia vai dizer que eles os espancaram, o roubaram, os deixaram nu e o deixaram em condição quase nu. Por que eu abri em João 10:10? Porque essa é a função do ladrão, essa é a função de Satanás. Quando nós deixamos Jerusalém, quando nós decidimos sair do lugar de santidade e ir um caminho abaixo, longe da presença do nosso Deus, o diabo ele vem e ele aproveita que esse caminho que nós estamos descendo, ele aproveita a oportunidade para nos tirar aquilo que temos. Ele vem nos assaltar, ele vem roubar a nossa paz, a nossa alegria, ele rouba de nós os nossos sonhos, os nossos projetos que Deus um dia colocou em nosso coração. Ele faz confusão nas nossas vidas, levantando filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filha, marido contra esposa, esposa contra marido, membro contra pastor, pastor contra membro, vizinho contra vizinho. Porque quando saímos do lugar de segurança, que Deus se faz presente para nos colocarmos em um lugar chamado estrada de sangue, a caminho de um lugar que não é o nosso lugar, nós estamos sujeitos a um ataque severo de Satanás. Porque essa é a função do ladrão. E a Bíblia vai dizer que a condição que esse homem ficou foi uma condição de quase morto. É assim que o diabo faz com você. Eu sei, eu comecei dizendo aqui sobre a estação chamada verão. Mas muitas pessoas, eu não estou dizendo UFC não, gente, estou dizendo igreja, a nível mundial, muitas pessoas começam o seu 31 de dezembro, a virada para o dia 1º, dizendo assim: Deus, a partir do ano que vem vai ser diferente. Aí quando chega no primeiro culto do ano, cadê essa pessoa? Está na praia de novo. Aleluia. Ô pastor, está falando do pai e papai? Deve ir você e sua família. Mas você tem 7 dias. Cada dia, 24 horas. Pode ir multiplicando. E você vem à igreja apenas um domingo. Que muitas das vezes 2 horas para você acha cansativo. Você acha que Deus só merece 2 horas de toda uma semana sua? E a parábola vai continuar dizendo. Deixa eu voltar aqui em 30. Isso. E aconteceu que descendo pela mesma estrada, um sacerdote viu o homem e passou do outro lado. E também um levita, quando chegou ao lugar, viu o homem e passou do outro lado. 33. O que mais nos interessa. Mas um samaritano, estando de viagem, quando o viu,
teve íntima compaixão dele. Eu quero falar para você sobre esse samaritano. Quando Jesus disse essa parábola, aquele mestre da lei não entendia que Jesus estava dizendo dele, estava falando dele mesmo. Jesus é esse bom samaritano. Esse bom samaritano que resolveu sair da sua morada, chamado Jerusalém, e descer o caminho até Jericó, para nos resgatar daquilo que Satanás tem feito em nossas vidas no meio do nosso caminho. Esse caminho de Jerusalém a Jericó, você pode chamar de vida. Glória a Deus. A sua vida é um caminho que você precisa percorrer diante do Senhor. Aleluia. E Jesus é esse bom samaritano. A Bíblia vai dizer que ele estava de viagem. Essa viagem nós sabemos. O próprio Verbo se fez carne e decidiu habitar no meio do homem. E aqui Jesus ficou por 33 anos. Mas foram os 33 anos mais poderosos que a terra viveu. Porque aqui viveu o verdadeiro Deus em forma de homem. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quando Jesus viu aquele homem caído, ele teve íntima compaixão. Se você buscar no dicionário o que é a íntima compaixão, as pessoas acham que compaixão é ter pena. Não é. A palavra compaixão significa você sentir no teu coração o que o outro está sentindo. Jesus sentiu no seu coração o que aquele homem estava sentindo. E sabe que fenômeno? Somos nós. Somos nós. Atacados, feridos, moídos, assaltados, com as nossas roupas rasgadas, em condições de quase morte. Não foi diferente comigo o que você também viveu. Porque não foi nós que viemos a ter um encontro com o Senhor. Foi o Senhor que nos encontrou e nos resgatou naquele caminho chamado vida, aonde estávamos outrora quase mortos. E a Bíblia vai continuar dizendo que ele teve íntima compaixão. E ao se aproximar daquele homem, ele enfaixou o homem. As suas feridas foram enfaixadas. E a Bíblia vai dizer que ele derramou o óleo e o vinho. O Senhor ele faz isso conosco todos os dias. As feridas que o mundo vem nos causando, as palavras de ataque que o inferno levanta, muitas das vezes nós não entendemos. Quando pessoas próximas de nós, porque às vezes a decepção vem de perto, vem de dentro, mas muitas das vezes nós não entendemos. Satanás usa aqueles que permitem e dão brecha para nos ferir, para nos magoar, mas essa pessoa às vezes não tem intenção de te ferir, ela só deu uma brecha e o diabo usou essa brecha. Mas essa ferida que tanto te dói, que tanto te incomoda, o nosso Jesus, que desceu do alto de Jerusalém, ele vem pelo caminho, ele te encontra, ele tem compaixão de mim e de você, ele resolve atar as nossas feridas para amenizar a dor e joga em nós. A Bíblia vai dizer que derramou o óleo, que é o azeite, e o vinho. O azeite é a presença do Espírito Santo. Aleluia. E o vinho é a alegria da eternidade do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Um dia, Jesus nos encontrou, caídos, feridos, quase mortos. Mas Ele nos tomou pelos braços, atou as nossas feridas, colocou em nós
uma porção do teu Espírito e derramou em nós a alegria de uma eternidade que tem sido preparado para aqueles que creem. Aleluia. Depois, colocou sobre o seu próprio animal e o levou para uma hospedaria. Olha o que Jesus faz. Ele te tira do lugar onde você se encontra. Ele o coloca num lugar especial, porque aquele animal era para a condução daquele samaritano. Ele coloca aquele homem ferido em cima do seu cavalo e ele segue a pé. Olha o que Jesus faz por mim e por você. É aquela velha frase que você um dia já escutou, das pegadas na areia. Quando a pessoa pergunta para o Senhor, mas Senhor, eu só estou vendo uma pegada, a pegada é minha, porque eu estou te carregando no sol, embora. Aqui ele toma um homem e o coloca em cima do seu animal e o leva até a hospedaria. No dia seguinte, não, tem um detalhe aqui, levou para a hospedaria e cuidou dele. Jesus, quando te encontrou, Ele te tratou, Ele te tirou do local que você se encontrava, Ele derramou em você uma porção do teu Espírito, Ele colocou em você a alegria de salvação, de eternidade, e Ele cuidou de você. E a Bíblia vai dizer que Ele levou para a hospedaria. Essa hospedaria que eu poderia chamar hoje de igreja. A igreja deveria ser, em fato, a hospedaria, o lugar para cuidar daqueles que se encontram feridos, ou que Jesus resgata lá fora e traz para dentro. Mas nós, muitas das vezes, não cuidamos daqueles que Jesus traz para dentro das nossas igrejas. Queremos ser como os dois, que eu não dei ênfase na passagem, como sacerdote ou como levita, que viu aquele homem caído, sofrendo, quase morto, mas o problema é dele. O problema dele é com ele, não é comigo. É assim que muitas das vezes tratamos os hóspedes que Jesus traz lá de fora. Quando Jesus traz uma pessoa que muitas das vezes nós sabemos, envolvido com droga, com prostituição, com tráfico de droga, seja o que for, muitas das vezes nós somos os primeiros a dizer, esse daí, você vai virar crente não, você é filho de Beuzebu. É assim que muitas das vezes nós fazemos. Mas nós esquecemos que outrora, um dia nós estávamos na mesma condição deles, caídos, feridos, quase mortos. Mas Jesus, a Bíblia não fala aqui que esse samaritano olhou condição alguma para socorrer aquele homem. Jesus, ele não olha as nossas condições para nos socorrer, mas ele nos socorre porque ele nos ama, porque ele sente a dor que eu estou sentindo. Quando ele vai para a cruz, abre os seus braços e recebe aquela carga de pecado, ele sentiu todo o sofrimento que eu e você sentimos. Sabe aquela perda que você teve em 2024? Deixa eu te falar, antes do seu choro, Jesus chorou por você. Sabe aquela ferida que fizeram em você em 2024? O Senhor sentiu a ferida que te feriram, mas Ele, naquele mesmo instante, Ele atou as suas feridas com uma faixa que só Ele pode te dar. Sabe quando você estava quase desanimando? Ele derramou em você o óleo. Sabe quando você achou que ia parar? Ele derramou em você o vinho, te dando a alegria de um novo dia de salvação. E a palavra vai continuar dizendo
que no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro. Ele disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você teve com ele. Você sabe quem é o hospedeiro? É o Espírito Santo. Jesus veio, nos deu um novo testamento, nos ensinou o que é o sentido do amor, cuidou de nós, ficou conosco por alguns dias, e Ele nos entregou ao Espírito Santo, dizendo: olha, cuida dele, fica com ele, o que precisar ser gasto com ele, pode gastar, porque eu vou voltar, e quando eu voltar, eu pago tudo aquilo que você gastou com ele. Aleluia! Você sabe o que o texto aqui quer afirmar? É aquilo que muita gente não acredita, que o nosso Senhor está voltando, que Jesus vai voltar. Ele não nos deixou simplesmente com o hospedeiro, apesar do hospedeiro ser uma bênção e ser uma companhia que jamais queremos perder, que é a companhia do Espírito Santo. Mas Ele disse: olha, fica com ele, cuida dele, trata as feridas, trata tudo aquilo que fizeram de ruim com ele, coloque na posição que eu desejo que ele esteja, porque eu vou voltar, e quando eu voltar, eu quero ver ele bem, eu quero ver ele preparado, porque eu vou levá-lo para Jerusalém, para morar na eternidade comigo. Aleluia! Mas um detalhe fica nesse texto: Jesus ficou 2 dias, o bom samaritano ficou 2 dias com aquele homem. O primeiro e o segundo ele partiu. Você sabe por que ele partiu? Porque ele precisou descer um pouco mais a caminho de Jericó. Porque tinha pessoas em condições piores que a nossa, caído no meio do caminho. Enquanto ele nos resgatou e entregou para o Espírito Santo, ele disse: olha, cuida aqui que eu estou indo buscar mais. E ele está buscando a cada dia novas vidas para resgatar, para trazer de volta a sua presença, para que essas pessoas também, assim como nós, tenham a oportunidade de viver uma eternidade com o nosso Deus. E o caminho dele até Jericó foi um caminho que nós conhecemos, um caminho chamado morte de cruz. Aonde ele decidiu derramar o teu precioso sangue pelas nossas vidas. E quando Jesus morreu, o detalhe que a Bíblia nos dá daqueles 2 ladrões é um detalhe que jamais podemos deixar de lembrar. Por que a Bíblia dá aquele detalhe de 2 ladrões e ele perdoa um e o outro não recebe? Porque ele quer dizer para mim e para você o seguinte: quem julga quem deve ser salvo não sou eu, não é vocês. Não acho que a salvação é exclusiva nossa, irmãos. É exclusiva dos irmãos da UFC, é exclusiva dos irmãos da Batista, da Assembleia de Deus, da Maranata. Não é. A salvação é para aqueles que creem e ouvem a voz do Senhor e querem com Ele viver uma eternidade. Glória a Deus! O nosso defeito é querermos, depois de sermos tratados, cuidados pelo nosso Senhor, de acharmos que estamos prontos para sermos sacerdotes e levitas no meio de um caminho entre Jerusalém e Jericó. E não somos. Nós somos alguém que o Senhor um dia resgatou. Pagou um preço caríssimo pela minha e pela sua vida, pela vida da nossa família. Ainda que você não viu a sua família ainda prostrada aos pés do Senhor, creia, porque esse dia vai chegar. A oração que você tem feito todos os dias,
colocando a sua família diante do altar do Senhor, o Senhor está cuidando, o Senhor está preparando cenários para trazer a sua família de volta para a presença dEle. O Senhor não se esqueceu da condição que Ele nos encontrou, e Ele não nos esqueceu para onde Ele quer nos levar. O nosso caminho, irmãos, é voltarmos para Jerusalém, voltarmos para a eternidade com o nosso Deus. Sabe aquele ente querido que você perdeu em 2024? Aquele amigo que você perdeu em 2024? Deixa eu te falar, você vai encontrar o eternidade. Você vai ter a oportunidade de abraçá-lo. Sabe por que eu creio? Porque a história do ladrão na cruz nos ensina isso. A gente tem um hábito de julgar quem merece ou quem não merece ser salvo. A salvação, irmãos, não é por merecimento humano. A salvação, ela vem pela graça. Eu vou contar um relato aqui, que eu conversei isso com Rafael, pastor Marco, acho que Bruno, acho que o Mike também estava, numa terça-feira de estudo, Mike estava. Eu ouvi uma história sobre a vida de um cantor. Eu já até disse aqui. Esse cantor fez piadas, muitas vezes, com a palavra de Deus. Em seus shows, chegou até mandar um trago de maconha para o alto e dizer: ei, Jesus, é para você. Hoje existe um livro da vida deste homem. Esse homem, quase nos seus últimos minutos de vida, um pastor em uma determinada igreja em São Paulo, orando ao meio-dia, ele conta isso no livro. Ele foi incomodado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim: olha, levanta, vai até o hospital tal, procura o quarto tal, que você precisa orar pela pessoa que está lá dentro. E ele continuou orando na igreja, sozinho, e o Espírito Santo de novo deu orientação. Ele levantou, ele não é criança, eu vou. Chegou no hospital, ele foi recebido pela pessoal da recepção, falou assim: olha, eu vim visitar o quarto tal. Ele não falou o nome. Aí a pessoa, mas você sabe quem está lá? Não sei não. Eu sou pastor, estava na minha igreja orando e Deus me deu a orientação para vir aqui. A mulher então ficou meio assim, mas falou: pode ir, quarto tal. Rapaz, esse cara não sabe quem é que está vindo visitar. Chegou na porta do quarto, um monte de segurança. Isso tem um livro escrito, irmãos. Quando eu falar o nome no final, vocês podem procurar, vocês vão ler lá a biografia. Ele chegou no quarto, tem um monte de segurança. Aí falou: não, vim visitar a pessoa que está aí dentro. Aí o segurança falou assim: peraí, você tem autorização da família? Não, sabe o que? Eu sou pastor e Deus contou a mesma história. Um dos seguranças entrou, contou para a família mandou entrar. Quando ele entra no quarto, ele dá de cara com o Cazuza, em seu estado terminal numa cama. Ele mesmo relata que ele falou assim: ah, você não me trouxe aqui para orar para esse homem não. Esse homem cansou de fazer gracinha contra o Senhor. É a mesma coisa de Ananias com Paulo. Quando Deus manda Ananias ir até Paulo: mas Senhor, esse daí que persegue os seus. E a Bíblia, a história fala na biografia, esse homem orou por Cazuza. O Cazuza ali aceitou a Cristo nos seus últimos minutos de vida. E a enfermeira também conta que ela estava em oração para que ele se convertesse, porque ela era crente. E ela viu a conversão dele. E assim que o pastor saiu do quarto, em alguns minutos depois, foi o último respiro de vida. Eu falo, irmãos, eu sou um que não tenho vergonha de confessar. Cansei de dizer que Cazuza estava no inferno. Erroneamente. Sabe por quê? Porque falamos aquilo que achamos que estamos certos. Porque queremos ser sacerdotes e levitas com as nossas razões. E esquecemos que aprova o Senhor
salvar a quem Ele quer, da forma que Ele quer. Porque o reino é dele, não é meu e não é seu. A salvação quem dá é Ele, não sou eu, não é o pastor Marco, não é o pastor Roberto, não é o pastor Eduardo, não é pastor nenhum. Não é pastor nenhum. A pergunta é: até quando? Até quando ficaremos prostrados e não ajudando a cuidar daqueles que o Senhor tem criado? Quantas almas você conquistou para Jesus em 2024? Se você falar que conquistou pelo menos uma, o céu se alegra. Ou há quanto tempo você não ganha uma vida para Jesus? Amados, o céu, a eternidade e o inferno são realidades futuras que nós não conseguimos fugir dela. Um dia a morte vai bater a porta. E como eu estou? Será que hoje a minha prioridade é a praia ou é Jesus? A minha prioridade é minha esposa ou é Jesus? A minha prioridade é o meu pai, é minha mãe, é meu filho ou é Jesus? A palavra vai dizer que aquele que ama mais o pai, a mãe, o esposo, o filho, o seu negócio, o seu lazer, do que ele, não é digno dele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Coloca a hora para mim aqui, Breno, para encerrar. Outrora estávamos caídos, feridos, quase mortos. Lembre-se, você não foi até Jesus. Foi Jesus que veio até você e te resgatou da condição que você se encontrava. Feridas ficaram em 2024. Dores ficaram em nosso coração em 2024. Perdemos pessoas, perdemos negócios, perdemos muitas das vezes a alegria num projeto, num sonho que foi frustrado. Porque essa é a razão da nossa luta contra o inferno. Satanás tem se levantado para tirar de nós tudo que temos de melhor, para nos desviar de um propósito eterno de Jesus, que é a salvação. Às vezes, olha, estou falando isso aqui, tá? Mas no geral, no contexto geral. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente está mais preocupado em olhar nosso celular do que prestar atenção no culto. Me desculpa, o celular nessa hora é uma maldição na nossa vida. Ele deixa de ser bênção e se torna uma maldição. Sabe aquele irmão da igreja que quando te vê na rua não para conversar com você, mas o bendito vai conversar com você na hora do culto? Por que na hora do culto ele vai conversar com você? Na hora do culto não é hora de conversar. Na hora do culto não é hora de bater papo, de falar das coisas lá de fora. Aqui dentro é hora de ouvirmos aquilo que tem preparado para nós o nosso Senhor, das coisas do alto. Mas se eu não presto atenção, eu deixo de sair daqui com a minha bênção. Eu disse aqui no último culto, o penúltimo culto 2024, o pastor Marcos pregou sobre Abraão e as bênçãos que Abraão tinha para receber. Mas Abraão levou consigo que ele não deveria levar. Eu fui para casa pensando assim: Deus, tem uma promessa na minha vida desde 2015 que até agora não se cumpriu. Será que o Senhor? Será não? O Senhor está falando para mim. Tem alguma coisa que eu estou carregando que não era para eu carregar. Tem alguma coisa, tem alguém que está do meu lado que não era para estar.
que eu preciso largar para receber a sua bênção. E eu tenho orado assim ao Senhor desde esse culto, porque eu quero receber aquilo que Jesus me prometeu. Mas para isso eu preciso me posicionar e não carregar comigo aquilo que eu não preciso carregar. Entenda, irmãos. A sua salvação foi pago um preço que você não consegue calcular. Você jamais pode juntar todas as riquezas do mundo e colocar numa balança, que ela não vai nem mover a balança. Porque aquela gotinha, uma gotinha de um sangue que foi derramado por Jesus na cruz, é muito mais valoroso que qualquer bem ou qualquer matéria existente em todo o universo. Você foi resgatado porque você é precioso. A única pedra preciosa que ela é formada na natureza, que ela é formada por um animal, por um ser vivo, é a pérola, que é um grãozinho de areia que entra na pérola e a ostra ela vai trabalhando, e quando você abre, você encontra uma pérola, uma pedra preciosa. Assim somos nós, um grãozinho de areia no meio do nada, que Jesus nos absorveu, nos recebeu, nos trabalhou e fez de nós pérolas preciosas aos teus olhos. Se coloque de pé. Antes de orarmos para que venhamos a dar os recados para encerrar, há alguém em nosso meio. Olha, pastor, 2024 não foi um ano muito bom para mim. Eu prometi mudar e não mudei. Mas esse ano eu quero uma mudança. Eu quero uma transformação. Alguém também em nosso meio que porventura não entregou a sua vida para Jesus. Quando eu falo entregar a vida, não é você se tornar membro da UFC. É você dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Esses dias atrás lá em casa, como são as coisas, a gente prega, a gente às vezes conhece a palavra, mas na hora de um lampejo, a gente dá mole. De madrugada, dormindo, Dona Patrícia gritou comigo: Paulo! Dormindo? Mulher tá ficando doida, tá falando sozinha. Eu voltei a dormir. Meia hora depois, Paulo! Eu pulei da cama e falei, rapaz! Aí fiz assim no rosto dela, mexi no pé dela, fazendo assim, não se moveu. De manhã eu fui falar com ela. Falei assim, você tá ficando doido? Você me chamou 2 vezes de noite. Sabe o que ela me falou, irmãos? Você lembrou da passagem de Samuel com Eli, quando Deus chamou ele 3 vezes de noite? E se foi o Senhor que estava te chamando, você estava achando que era eu? Nossa, aquilo foi como uma flecha no meu coração. 2 coisas. Primeiro, que vergonha que eu não lembrei. E 2, que se o Senhor me chamou ali, eu não ouvi a voz. Eu ouvi a voz, mas na verdade não disse: eis-me aqui, Senhor. Tanto que no outro dia à noite eu fui dormir com ele de madrugada, abri o olho e falei assim: fala de novo, Deus. Deus não falou não. A chance era aquela. Tem alguém no nosso meio que quer começar a caminhar para o nosso Senhor? Alguém em nosso meio que quer dizer: olha, 2025 eu quero entregar a minha vida de uma forma diferente que foi 2024. Eu quero esquecer, porque essas feridas aqui foram tratadas. A Bíblia fala que os nossos pecados
serão jogados no mar de esquecimento. O Senhor não nos lembrará mais daquilo que fizemos de errado no passado, porque somos perdoados. O sangue de Jesus tem nos coberto e o Espírito Santo de Deus tem habitado em nosso coração. Não há ninguém? Amém. Coloca a mão no seu coração, por favor, porque esse aí é a habitação do Senhor. Amados, nós não sabemos porque um dia o Senhor viu tanto valor em nós, embora nós não temos nada de valor, não temos nada que podemos dizer, sou melhor porque eu sou isso. Eu e você não somos ninguém sem o Senhor. Sem o Senhor nós somos menos que um grão de areia da praia, que muitas das vezes não consegue nem ser visto. Mas um dia, o próprio Deus desceu da eternidade, da Jerusalém Santa, a caminho de uma estrada, e nos resgatou, nos encontrando em condições de paz e amor. Que 2025 você possa deixar que esse Jesus continue cuidando do seu coração. Feridas, machucados, podem acontecer no meio do caminho. Mas lembre-se, aquele que tem o óleo e o azeite, Ele é com você durante toda a caminhada. Ele não se esqueceu de ouvir o seu clamor. A sua súplica, Ele tem ouvido. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, mais um ano se inicia, mais um domingo na Tua presença, nesse ano de 2025. Sabemos que o caminho chamado vida, para uns são longo, para outros nem tanto. Nós não sabemos o que o Senhor tem preparado para nós, mas sabemos que o fim da nossa vida é a eternidade com o Senhor. O Senhor tem cuidado de cada vida aqui presente e de cada família aqui representada. Já foi dito tantas vezes aqui, pela boca de alguns profetas do Senhor, para que algumas pessoas colocassem sua vida em ordem, porque o inimigo tem buscado, Senhor, a morte dessas pessoas. Nós pedimos ao Senhor, vá de encontro a essas pessoas, antes mesmo que o inimigo chegue. É a frase que é muito utilizada aqui, Senhor, de estarmos um passo à frente do inferno. Permita-nos sermos cuidados pelo Senhor, tratados pelo Senhor, e que o Teu hospedeiro, Espírito Santo, retire do nosso coração todo sentimento que não agrada ao Senhor. Fofoca, intriga, mentira, malícia, sentimentos de traição, sentimentos de posse daquilo que não é nosso, falta de honra aos nossos pais, falta de reverência e total reverência e amor ao Senhor, falta de amor ao nosso próximo. Que possamos ser realmente transformados em pérolas em 2025. E se o Senhor voltar neste ano, que estejamos aptos a subir com o Senhor. Mas se o Senhor não voltar, alonga os nossos dias de vida na face dessa terra, para que possamos contar as maravilhas feitas por Tuas mãos. Nós Te buscamos, porque nós cremos que a Tua presença é real em nossas vidas. Nós oramos e clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Olha, tem como subir aqui e cantar de novo o louvor, que eu gosto de louvor? E a letra, ela é impactante. Enquanto o Ministério do Louvor vai subindo, pega a oferta pela primeira vez, que já vou antecipar. O Mário está aqui antes que o Mário for. Né, Mário? É. Pode chamar.
suas mãos para cá e está assim, agradecendo Deus pelo dízimo e oferta. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos dar graças ao Senhor, porque Tu és bom, o tempo todo o Senhor é bom. Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer ao Senhor por este culto, pelas vidas de cada um dos Teus filhos que aqui estão na Tua casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos pedir ao Senhor que esteja abençoando os dízimos e oferta que foi levantado nesta noite. Pai, também abençoe as mãos que dizimaram e ofertaram também nesta noite. Deus, também abençoe aqueles irmãos que não dizimaram e não ofertaram, que eles possam saber o real motivo pelo qual nós adoramos ao Senhor com o nosso dízimo e nossas ofertas. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe, Pai, a dispensa dos lares dos Teus filhos, abençoe o trabalho de cada um, o salário de cada um, ó Pai. Deus, se há alguém desempregado aqui, Pai, que o Senhor possa abrir porta para os Teus filhos, portas grandes e não pequenas, porque Tu és Deus tremendo, grande, poderoso e pode todas as coisas, Pai. Também abençoe as mãos, vão fazer uso desse dinheiro. Pai, abençoe grandemente os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoe a Tua igreja em geral. Nós te pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Ó Senhor,
adoração. É isso? Terça-feira ainda, a nossa escola bíblica tá de recesso. Né? Nós somos igual alunos, mesmo, estamos de recesso. Quarta-feira vai ter intercessão, Viviane? Sabe dizer? Desculpa, perdão, pastor. Quinta-feira vai começar o religioso. Eu ouvi falar que ia começar, então, aí sua mãe comigo. Sexta-feira. Está de pé? E domingo que vem, a nossa ceia. Não deixe de estar presente. Não deixe de trazer um convidado, de trazer uma pessoa. Faça como o nosso irmão Bruno. Traga uma família junto com você, para nos alegrar. Porque o nosso pastor ficou feliz. Quando vem 20, 29 assim, fica tão feliz. Nossa, risada. Amados, antes de orarmos, você manda essa gravada. Deixa eu só lembrar uma coisa para vocês. Nós começamos um novo ano. Ano passado, o Senhor nos deu alguns dons, algumas visões de algo que estava para acontecer em 2025. Mas se você entrar na internet, você vai ver os grandes portais. Inclusive a Record já fez uma matéria frisando o que está acontecendo na China. Um grande surto de uma doença respiratória. Os hospitais já não têm lugar para abrigar todo mundo. Está faltando leito na China. Foi assim que começou a Covid. Eles não comunicaram ao mundo o que estava acontecendo lá. Porque eles se fecham e de repente a doença se espalha. Eu espero que o nosso Deus acabe com essa enfermidade lá mesmo. Mas quando Ele mostrou uma grande enfermidade em 2025 assolando o mundo, o nosso Deus primeiro avisa o que vai fazer. Eu disse isso hoje aqui, conversando com os irmãos da nossa consagração. Você vai ler o texto de Gênesis 18, 17, que vai dizer lá que quando Deus estava decidido a destruir Sodoma e Gomorra, Ele mesmo questiona: poderei eu destruir Sodoma e Gomorra e não avisar a Abraão, que considero como tal? Deus não faz nada sem nos avisar antes, irmãos. Você que não consagrou a sua casa, que não ungiu as portas da sua casa, faça isso com urgência. Não pague para ver o que vai acontecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Estenda sua mão em forma de receber. Deus eterno, Pai maravilhoso, te bendizemos por esse domingo, por essa chuva, pelo sol, por esse dia que o Senhor tem nos proporcionado. Muitas pessoas desceram à sepultura nesse dia, não irão viver mais 2025, mas nós estamos de pé, porque a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor tem estado sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos levar para os nossos lares, garantindo uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, uma semana alegre e feliz. Ainda que o mundo passe por situações complexas, nós temos a plena certeza que o Senhor é conosco. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a abundante graça do Teu Filho Jesus, que as doces, ricas e perfeitas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida aqui presente e sobre toda a igreja na face da terra. Que essa igreja aqui presente diz amém. Amém. E essa igreja aqui presente diz amém. Amém. Vá com Deus e que o Senhor te abençoe. Amém.